Olá, que alegria poder mais uma vez estar ministrando essa aula. Dessa vez eu estou bem distante de São Paulo. Estou em Saquarema, na casa da minha irmã, e, e acabou de acontecer uma coisa assim maravilhosa. Todo o esboço foi para o espaço, entendeu? Apagou no tablet. Então, nós vamos ministrar a aula pela a revista. Então, vocês vão me ver usando muito a revista para a gente poder estar falando nesta noite e você que vai nos ouvir no domingo de manhã. Esta é a 13ª lição desta revista. Estamos finalizando esta revista que fala do profeta Isaías. Aprendemos muito, mas hoje é uma lição muito surpreendente. Não tanto para mim, porque eu tenho um costume. Quando eu saio de férias, como estou agora, tirando esses 33 dias aqui em Saquarema, eu tenho o costume de ouvir os livros da Bíblia. Então, hoje eu comecei e já ouvi Apocalipse. E estamos terminando 1 Samuel. Então, eu estou fazendo conjugado 2 livros e assim estamos caminhando. Mas hoje nós vamos poder ver Isaías profetizando e se cumprindo no Novo Testamento. E isso, de uma certa maneira, será bênção para nós, porque Deus é o mesmo. E ele falou antes da lei, falou na lei e fala conosco na graça. Nesses 3 tempos, revela o plano de Deus para a salvação da humanidade e o cumprimento de todas as promessas. E é isso que nós vamos perceber nesse agir de Deus sobre nossas vidas. Então, seja bem-vinda nessa aula, Cíntia, Márcio, pastor Cristiano e Beth. Que Deus nos abençoe e que possamos crescer. Você que está vendo, talvez pela primeira vez, eu quero que você saiba que aí estão professores nossos. Não é uma sala aberta, porque, por exemplo, no domingo passado, quem ministrou no presencial foi o pastor Cristiano, quem vai ministrar no próximo domingo será a irmã Cíntia. Né? E assim tem uma escala de cada domingo, um presencial, e eu estou tendo o privilégio de estar ministrando aos professores, mas também está aberto aos membros da igreja, e hoje nós temos a Beth como nossa convidada de estar aqui participando da aula, que ela gosta muito de crescer à luz da palavra de Deus. Então, o objetivo que nós queremos é conhecer os textos neotestamentários que fazem referência direta das profecias de Isaías. Esse será o nosso objetivo. E é isso que nós vamos perseguir durante toda esta aula. E nós precisamos, então, ter na nossa mente que o profeta Isaías pode ser verificado em todos os textos bíblicos, não só apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. E nós vamos relembrar, então, esses textos que não só estão no Evangelho, como também no livro de Atos, e também usado por Paulo nas suas cartas gerais. Então, vamos trabalhar, então, nesta direção. O nosso texto áureo está em Mateus, no capítulo 13, Mateus 13, versículos de 14 a 16. É um texto áureo grande, mas é para você ver aí a primeira citação do texto da palavra de Deus de Isaías. Então vamos ouvir essa leitura. Mateus 13, 14 a 16. Pode ler. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos,
para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está fazendo a explicação da parábola. O que é a parábola aqui? É revelar uma verdade conhecida para apresentar uma nova verdade que ainda é desconhecida. E Jesus fez questão de usar essa metodologia em todo o seu ministério, para que aqueles que se tinham por entendidos da palavra de Deus ficassem boiando. Mas aqueles que buscassem do Espírito de Deus o entendimento receberiam esse entendimento. Por isso, uma das coisas que Jesus nunca deixou de fazer foi explicar cada uma das suas parábolas para os seus discípulos, para que eles tivessem total entendimento, porque eles seriam aqueles que dariam continuidade à palavra de Deus sendo ministrada a tempo e fora de tempo. Então, esta é a grande bênção que ele está dizendo, e está dizendo o seguinte: não veem, não ouvem e nem entendem. Então, este é o significado que a metodologia que é uma parábola, mas sempre ele traz uma verdade que era de domínio público. E é isso que nós precisamos ter em mente e assim ter a compreensão. Então, nós começamos a ver esta situação para que nós tenhamos aqueles que não estão com sede da palavra. Eu não sei se você se recorda de que os apóstolos estão ali no livro de Atos, e então uma pessoa se aproxima deles e oferece dinheiro para que eles transportassem o poder deles para aquela pessoa que iria pagar. Infelizmente, nos dias de hoje, existem as mesmas coisas que nós estamos vendo e estamos percebendo. Aí você fala, mas nos dias de hoje existem pessoas assim? Mais nos dias de hoje do que no passado. Infelizmente, a igreja tem se tornado uma fonte de recurso. E essa igreja não tem nada a ver com uma religação do homem com Deus. São pessoas que têm simplesmente o interesse de estar acima das outras pessoas, ditando normas, regras e princípios para que as pessoas vivam, e com isso ele venha a se enriquecer. Não que está errado você viver do ministério se você trabalha exclusivamente para o ministério. Mas isto, nesse entendimento, não levará ninguém a chegar e ficar rico. Muito pelo contrário, ele vai trabalhar cada vez mais buscando esse objetivo. Mas nós vamos ver, então, que o próprio Senhor Jesus usa esta situação para se apresentar. E isso está escrito em Lucas, e eu sempre vou citar no Novo Testamento, depois vou citar a profecia em Isaías, tá? Para vocês estarem entendendo. Então, nós temos Lucas, capítulo 4, versículos 16 e 17. Lucas 4, verso 16 e 17. E nós, sempre que falarmos, vamos tentar entender o que está sendo falado no Novo Testamento para vermos a profecia que foi dita. Pastor, não seria do 16 ao 21? Lucas 4, 16 e 17. Porque a profecia de Isaías está no 18 e 19. O 16 e 17 diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, no dia de sábado. Entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. E aí termina o 17. Isso, exatamente. É esta expressão
que Jesus, ao entrar na sinagoga, e nós temos que ter em mente que eles não tinham nada disto. Eles não tinham nem essa coletânea que nós chamamos de Bíblia. Eles tinham pergaminhos que eram rolos, e esses rolos eram entregues, e lá continham, por exemplo, o livro de Isaías, que tem 66 capítulos, não era talvez só um rolo, porque senão seria um rolo muito pesado. Mas, então, deram para ele o livro de Isaías, e ele, então, abre. E isso é literalmente desenrola este livro para chegar ao ponto da escritura que Jesus queria citar. Lembre-se de um detalhe, e é muito importante você entender, que isto estava na sinagoga. As pessoas não tinham o manuseio destes livros. E como que Jesus sabia? Jesus se instruiu na palavra de Deus. Jesus sabia o que Deus havia determinado a ser escrito. Então, Jesus tinha total compreensão da palavra de Deus. Lembre-se que, aos 12 anos, Jesus discutia com os doutores da lei no templo. Então, é muito importante a gente ter em mente que Jesus tinha ciência da palavra de Deus por completo. Ele usa o texto para... Satanás também usa o texto para tentar a Jesus, e Jesus usa o texto da palavra de Deus para se defender. Então, praticamente, foi um debate em cima da Bíblia. E aí traz para nós esta situação que nós estamos vendo. E agora podemos ler, então, a sequência que vai até o 21. Por favor, então complete a leitura agora, pastor Cristiano. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a lhes dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lembre-se, Jesus era conhecido da sinagoga. Imagina o nó. Mas esse não é filho de Maria e de José? Parece que passou uma borracha em tudo que estava escrito sobre Jesus. Que ele seria da semente da mulher que viria para esmagar a serpente. E agora em Isaías 61, verso 1 e 2, nós vamos encontrar então esta profecia. Isaías 61, verso 1 e 2. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Pastor Cristiano, no domingo passado, ele estava falando sobre esse tempo de Isaías e o cumprimento da sua promessa no Novo Testamento. Quantos anos o pastor citou lá no domingo passado? 700 anos. 700 anos. Quando nós estamos tratando na nossa mente que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, é algo fantástico. Por isso que eu disse para você que, para mim, nesse tempo meu de férias, que é de recarregar a minha bateria espiritual, para mim é fundamental ter esta visão bíblica. Eu acho que se você um dia
tiver tempo para aplicar aí 4 a 5 horas por dia na palavra de Deus, você vai ver que em 30 dias você passou por todos os livros da palavra de Deus, mas passou tendo uma visão geral, tendo uma visão holística da palavra de Deus, aonde são citadas as profecias, aonde são dito as coisas que iriam acontecer, e elas vêm acontecendo conforme foi predito, né? E aí está mais uma destas visões. Por isso que, para mim, a lição de hoje, ela é muito gostosa. É muito gostosa porque vai se falar 700 anos, vai se cumprir à frente o que foi dito. E isto, então, mostra a grande bênção daquilo que nós temos em nossas vidas. Mas vamos continuar olhando esta situação. Isaías 11, verso 1. Ainda está dentro dessa profecia que Jesus está falando. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Antes de vir para cá, as nossas orquídeas geraram um novo ramo e um novo broto. E está sobre a missão do cristiano não deixar esses novos filhinhos das orquídeas morrerem. Então, ele prometeu para mim que, terminando a aula, ele vai lá em casa molhar todas as plantas que estão lá, né? E aí ele teve a curiosidade de contar os vasos de orquídeas. Só de orquídea tem 43 vasos, né? Então, e tem orquídeas lá que tem 30 anos, né? E continua florindo como se fosse a sua primeira vez. E aqui ele está colocando exatamente essa figura, que um ramo brotará do tronco de Jessé e um renovo frutificará das suas raízes. É nova vida surgindo, nova diretriz surgindo, nova mensagem surgindo, e nós deveríamos estar com a nossa mente, o nosso coração, para que esta mensagem pudesse habitar ricamente em nossas vidas. O grande problema é que hoje nós não estamos nem cumprindo os ensinamentos da palavra de Deus e estamos querendo atualizar o que não se atualiza. Sabe por que não se atualiza a palavra de Deus? Por algo que está escrito na Bíblia. A letra é morta, mas o espírito dá vida. Quando você começa a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e te dá um entendimento. Existe alguma coisa mais fresca do que isto? Mais atual do que isto? Mais aplicável na sua vida? Principalmente porque o encontro com Deus nunca é do seu tamanho. O encontro com Deus sempre é do tamanho de Deus. Então, por que nós não nos aproximamos de Deus e realmente nos colocamos diante dele, pedindo, Senhor, fala profundamente aos nossos corações e nos dá o entendimento para que possamos ter o discernimento da tua palavra aplicada em nossas vidas. E se isso acontecer, então teremos este renovar da mensagem de Deus para mim, para você. E é interessante que quando nós nos colocamos diante do Senhor, é como o Senhor diz, abrindo lá o texto. E hoje se cumpre as Escrituras. Vocês estão olhando o que vocês conhecem, mas não estão olhando o que Deus trouxe a vocês. Chegou o tempo da salvação. Por isso que Jesus vai chorar sobre Jerusalém. Se conhecesse o dia da visitação.
E é isso que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Vamos ver mais uma destas experiências do texto da palavra de Deus, e isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 3 a 5. Mateus 11, 3 a 5. Mateus 11, 3 a 5. Isso, por Fossem favor. perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Jesus responde: o que é que vocês estão vendo? Mas Jesus cita uma fonte, que é Isaías. E essa fonte está em Isaías 29, verso 18, e Isaías 35, versos 5 e 6. Vamos ver esses dois textos de Isaías. Isaías 35, 5 e 6. Primeiro, 29 e 18. Tá. 29, 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Agora, Isaías 35, versos 5 e 6. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão, e os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. Muito bem. Quando Jesus está realizando o que estava na profecia, quais foram os impedimentos para que isso acontecesse? Jesus foi duramente criticado por que fez. Ele curar no sábado, pastor? E isto. O impedimento era regra estabelecida por homens. Aí você fala, peraí, pastor, o sábado é para o descanso? Sim. Só que no descanso, eles levavam o gado para beber água, para se alimentar. Eles não deixavam os animais sem alimento no sábado. Mas fazer o bem ao próximo, não. Você tem vários dias na semana para fazer o bem. Por que está fazendo no sábado? E então Jesus não deixa de cumprir a guardar os sábados, mas diz: o sábado foi feito por causa do homem. O sábado não é maior do que o homem. Não leste lá que Davi, no sábado, entrou no templo e pegou a comida do templo e comeu junto com seus soldados? Lembre-se de um detalhe, que a comida, quando chegava e fazia parte do templo, era a comida dos sacerdotes, dos levitas. Não era comida para ser dada ao povo. Mas Davi era chefe de todos. E por ser chefe de todos, também tinha autoridade para fazer isto. E então Jesus usa o que Davi fez e explica agora, trazendo o entendimento a todas as pessoas para que tenham esta compreensão. O pastor Paulo Faustino morou, enquanto era pastor na primeira igreja de São Paulo, morou num prédio de judeus.
E a coisa impressionante é que o zelador ia abrindo todos os registros para que eles se limpassem, tomassem banho. E depois ia fechando todos os registros. Eles paravam na frente do elevador e o zelador tinha que ir até lá, apertar o botão para que eles entrassem no elevador e depois saíssem, porque obra nenhuma poderia ser feita. Eles só podiam ir até a igreja, a sinagoga. Mas eu não podia acionar o elevador, eu não podia abrir o registro, eu não podia fazer absolutamente nada. Então, são regras estabelecidas por homens de quantos passos e que tipo de ação você poderia fazer. E Jesus está exatamente trabalhando aqui neste entendimento de que ele é Senhor do sábado. E que por ele ser esse Senhor do sábado, ele viria e iria agir em todo o tempo. E isso trouxe grande revolta aos sacerdotes, levitas e doutores da lei. Que foi isso que começou a motivar uma grande perseguição a Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos ter em mente. Mas vamos ver ainda, Jesus inaugura uma nova aliança já também profetizada. Isso está em Isaías 55, versículo 13 e 4. Olha, vocês podem me interromper a qualquer momento, porque a aula hoje ela é mostrando os textos da palavra de Deus, tá? 55, 13 e 4. Isso. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Veja, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Ele apresenta o que foi realizado em Davi, mas agora diz que ele estabelece, a partir desta profecia, uma aliança eterna comigo e com você. Se Jesus veio 700 anos, nós estamos há mais de 2000 anos que Jesus já veio. No meu caso, esta aliança foi feita há 52 anos atrás. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, e ele escreveu o meu nome no livro da vida, e eu passei a ter, então, parte neste pacto perpétuo e eterno com Deus. E esta é a grande bênção que nós temos na nossa mente, que ele é que está selando, ele é que está confirmando, e a palavra de Deus diz algo que é impressionante. Quando você encontra um filho de Deus, presta muita atenção. Quando você encontra um filho de Deus, você pode chegar e ficar assim, mas por que ele tem tanta certeza do que ele está falando? Como que ele pode afirmar estas coisas? Então, quero te dizer uma das situações sobre a confirmação da nossa filiação eterna para com Deus. O primeiro pacto é porque cremos na promessa de Deus. Cremos que ele enviou a Jesus Cristo, cremos que Jesus viria para se tornar o Salvador, e nós suplicamos. Esse é o segundo ponto da confirmação. E ele diz, se você pedir, o Senhor vai ouvir e vai te receber. Mas a terceira prova, que é cabal, é que a partir do momento que nós recebemos a Jesus e passamos a fazer parte desse pacto eterno, o Espírito dele veio habitar em nós.
E o Espírito dele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você perguntar, você tem confirmação? Eu não só posso dizer que eu tenho confirmação diária, como posso dizer que tenho confirmação a cada momento do dia. Porque ele se relaciona como pai e filho. Meu pai hoje está com 95 anos e ele disse, filho, eu quero entrar na piscina. E para entrar na piscina, foi colocada uma escada nessa piscina e então ele pôde entrar nessa escada e depois que ele entrou, fez um pouco de exercício, ele sentou ali perto do cano de saída da água para a piscina, fazendo massagem nas costas dele. E aí nós pudemos ficar conversando de pai para filho, ele perguntando as situações da minha vida, as definições, o que está passando na minha mente, no meu coração. Mas esta é uma conversa que eu tenho com Deus o tempo todo. É uma conversa de pai e filho. Eu abro a palavra de Deus e vejo Deus falando comigo. Eu estou orando e estou vendo Deus ouvindo minhas orações e atendendo minhas orações. Há pactos de oração que só eu e Deus sabemos e as coisas são confirmadas exatamente como Ele determina que aconteça. E não me deixa em dúvida em nenhum aspecto. E é sobre isso que Ele está trabalhando conosco aqui nesse texto. Como ele curou, como ele restaurou, como ele fez andar, ele também faz nos dias de hoje. E essa é a grande bênção da parte de Deus para nós. Vamos ver agora Lucas no capítulo 22, verso 20. Lucas 22, verso 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus está estabelecendo agora o novo pacto. E as nossas igrejas costumam celebrar a ceia que não tem uma data a ser estabelecida. A ceia poderia ser celebrada todo domingo, a ceia poderia ser celebrada uma vez cada 4, 5 meses, a ceia pode ser celebrada uma vez por mês, a ceia pode ser celebrada uma vez por ano. Ela é um ato memorial. Lá em nossa igreja, o pastor Cristiano tem celebrado uma vez ao mês. E isto traz à nossa memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E isto, na minha vida, eu posso dizer, isso é com vocês, mas na minha vida desperta, toda vez que eu participo da celebração da ceia, uma grande e profunda gratidão de tudo aquilo que Deus faz na minha vida e o que Ele tem feito. E isso traz alegria ao meu coração. Mas nós temos que entender que esta dimensão escatológica que Jesus está apresentando através da ceia, que ele diz, é para você celebrar até aquele momento que eu te chamar. Então é muito importante que você celebre relembrando o sacrifício que eu fiz por você na cruz. Vamos ver ainda em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. É interessante que quando nós vamos em Mateus, que é um livro escrito para o judeu, lá é apresentado as 3 gerações de 14 em 14 gerações.
E lá nós vemos, então, desde que Deus está prometendo até a chegada de Jesus. E é muito importante entendermos que ele será isto que foi profetizado em Isaías 9, verso 7. Vamos ver lá a profecia? Isaías 9:7. Ele Isso. será, ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. No amor de Deus por nós, que está retratado em João 3,16, traz-nos a importância de enxergarmos que Deus não poupa o seu próprio filho, nem na pedida de Jesus no Calvário, quer dizer, no Gólgota, quando ele diz: se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus não estava com medo, mas Jesus enxergava que os seus discípulos ainda não estavam prontos. Mas Jesus sabia que no plano de Deus, os seus discípulos seriam revestidos do alto. E ao serem revestidos do alto, teriam toda a ousadia e autoridade para fazer com que a mensagem da palavra de Deus chegasse até os dias de hoje. E é hoje, nesta autoridade, neste entendimento e nesta ousadia, é que nós professamos a Jesus Cristo. Então, isso é muito importante a gente ter em mente que o que Isaías está lá profetizando. E vamos tentar trazer à nossa memória quem era Isaías. Isaías era um homem de boca suja. Isaías vivia com pessoas de boca suja. Quando Isaías tem a visão de Deus, ele diz: estou fulminado. Meus olhos viram a Deus. E então Deus diz: Isaías, o seu pecado impede de você fazer a minha obra? E então pega uma brasa do altar de Deus e purifica. E logo depois pergunta a Isaías: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías é aquele homem agora purificado que diz para o Senhor: eis-me aqui. É interessante que, como aconteceu na vida de Isaías, tem que acontecer na vida de todos os filhos de Deus. O Senhor nos recebe como nós estamos. A grande diferença é que nós não podemos permanecer como éramos. A nossa vida tem que sofrer uma metamorfose. Temos que ter agora uma compreensão do que ele está nos revelando aqui. Não importa como você chega, importa como você deixará Deus trabalhar na sua vida. Agora, uma pergunta. Se tudo que nós somos é o agir de Deus, por que nós nos vangloriamos? Viu o que eu fiz? Paulo vai dizer: tudo que sou
tudo que fiz. É a graça de Deus que opera em mim. Será que você tem esse reconhecimento? De que Deus tem operado incessantemente na sua vida, lhe transformando? Vamos ver uma outra visão da palavra de Deus, que vai estar em Lucas, capítulo 24, verso 44, e Atos 7, 49 a 51. Primeiro, Lucas 24, 44. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Uhum. Atos 7, 49 a 51. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado de meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram minhas mãos, não foram minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Havia uma frase num templo, antes da proibição de ter dizeres nas fachadas, né? E depois eu vou falar uma coisinha que está me irritando muito na cidade de São Paulo. Estava assim escrito num dos templos das nossas igrejas: templo que contém a glória de Deus. Eu falei assim, mas que absurdo. Como pode Deus estar contido em um templo? Ao mesmo tempo, eu olho que eu posso me tornar manifestação da glória de Deus para as pessoas. E eu sou muito menor do que a construção de um templo, pensando na proporção. Mas uma das coisas que a gente tem que entender na nossa vida é que Deus quer que nós possamos refletir a luz de Cristo. Então, quanto mais de Cristo eu tiver na minha vida, mais a luz de Cristo vai refletir, não a minha luz, mas a luz de Cristo vai refletir. Quando as pessoas pediram que Moisés cobrisse o seu rosto, porque a glória de Deus estava sendo manifestada, era a estreita ação de Deus com Moisés ali no alto da montanha. E é muito importante que nós tenhamos isso na nossa mente e no nosso coração. Agora, fazendo um parênteses, eu não sei se onde você mora está acontecendo o absurdo que está acontecendo aqui no bairro Tatuapé. Não pode-se ter faixas maiores do que o estabelecido por lei no letreiro. Mas o que está acontecendo é que a área dos bares e da lanchonete vieram para o meio da rua. Construíram tablados com guarda-reio e colocaram as pessoas aonde os carros estacionam e na calçada para servirem os seus lanches e fazerem ali as suas refeições. Eu falei assim, como que não pode colocar um letreiro maior do que o estabelecido e pode sair do estabelecimento para ocupar algo que eu pago, que você paga? A luz que está sendo usada para iluminar sai das nossas contribuições. A limpeza da rua sai das nossas contribuições.
sai dos nossos impostos. E agora está sendo liberado ali, não sei na base do quê, não sei qual é a legislação que está permitindo isso, já que existe algo estabelecido pelo governo que as pessoas só podem estar dentro do estabelecimento, agora pode estar em qualquer lugar. E eu estou dizendo isso para a gente entender que algumas coisas que nós vivemos ficam completamente sem entendimento. Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, nós começamos a ter o entendimento que Deus prometeu lá em Gênesis, reafirma a sua promessa em Isaías, como profecia, e se cumpre em Jesus. E quando Jesus é questionado ou é indagado, ele simplesmente diz: o que é que você está vendo? Agora, a minha pergunta a você, e eu queria a sua participação. Nós já trabalhamos sobre vários textos, vamos trabalhar sobre outros textos ainda, mas quando você vê esse texto da profecia, esse texto do cumprimento e este relacionamento com Deus agora, você pode, na sua vida, estar dizendo que o seu Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Se você pode dizer que é, qual tem sido a sua experiência agora, 2000 anos que se passaram de Cristo ter vindo à Terra e se tornar o sacrifício? E hoje nós estamos experimentando o cumprimento da promessa que foi feita em Gênesis, que foi profetizado em Isaías e que acontece com a vinda de Jesus. Então, está com você a bola. Legal, ninguém abriu o microfone. Eu vou falar, se eu entender. Bom, pastor, na verdade, eu acho que ele tem se mostrado muito para a gente, né? Um exemplo, quando o pastor leu logo em Lucas, no começo, que Jesus falou: olha, venham, vocês vão ver os cegos vendo e pessoas sendo curadas. Eu lembrei de uma vez que eu ministrei a aula na IBD e a gente pediu algum testemunho, né, de pessoas falando. E nós tivemos irmãos falando sobre isso, como Jesus estava curando, né, essa doença, o que tinha, as obras que Jesus tinha feito. E às vezes algumas pessoas falam assim: nossa, então se Jesus curava antes, como que ele não cura hoje? E eu fico pensando: nossa, como que você não enxerga o que ele faz? Ele cura hoje, sim. É você que não crê, né? E até na minha vida, às vezes, acontece alguns fatos. E aconteceu um fato comigo que eu cheguei a perguntar até para o pastor Cristiano. Eu falei: nossa, mas Jesus me respondeu de tal maneira. Ele faria isso? E eu lembro que o pastor falou assim: por que ele não faria? Ele não faz porque nós não cremos. Então, hoje, eu vejo como tudo, né? Tudo que acontece na minha vida, que ele promete pra gente, prometeu que ele iria nos sustentar, que a gente pode ver como os passarinhos, os lírios nos campos, né? E ele faz isso com a minha vida hoje, com a vida dos meus familiares. Então, eu vejo ele atuando dessa forma na minha vida nos dias de hoje. O que ele prometeu, o que ele faz, e eu já agradeço pelo que ele fará. Uhum. Obrigado, Cíntia. Pastor, eu vejo também na transformação de uma pessoa que se converte, né? É uma coisa que é extraordinária, né? A pessoa mudar da água para o vinho, a pessoa se liberta de vícios, se liberta de ter o hábito de falar palavrão, né? Ter a boca suja, como Isaías fala que ele tinha, né? A boca suja. E ver que é uma coisa que vem mesmo de dentro para fora da pessoa, né? Que é uma coisa que não é porque
alguém foi lá e impôs e falou que ele não podia fazer aquilo e colocou regras. O Espírito Santo que vai limpando de dentro para fora e vai fazendo com que a pessoa se sinta à vontade de estar cada vez mais próximo de Deus. Ele sabe que para estar próximo de Deus ele tem que estar longe do pecado. Então, essa transformação de vida que acontece hoje em dia, eu vejo que é a ação de Deus, das promessas dele, né? A pessoa se aproximando de Deus, saindo da morte eterna para ser filho de Deus, não viver junto dele agora, já nessa vida, mas eternamente, né? Daqui para frente. Isso aí eu vejo a ação de Deus de uma maneira muito forte, numa conversão de alguém. Começando pela minha, né? Da minha vida. Uhum. Mais alguém? Pastor, eu estou aqui num cantinho que eu estou fazendo uma visita, né? Mas eu estou ouvindo o tempo todo e eu queria falar, mesmo que aconteceu ontem comigo. Ontem eu estava questionando, falar, meu Deus, por que tanta coisa que eu estou passando? E questionando Deus o tempo todo e cada segundo eu pedindo perdão. Eu questionava e pedia perdão. Meu Deus, perdão por isso, porque quem sou eu para questionar o Senhor por tanta coisa que está acontecendo na minha vida, na minha família? Aí, de repente, eu fui ajudar uma pessoa que está muito gripada, está bem doente mesmo. E eu entrei na farmácia, na drogaria São Paulo. Quando eu voltei, meu carro estava com os vidros abertos, minha bolsa em cima do banco, os papéis. Aí aquilo lá veio assim, como um tapa para mim, né? Eu falava assim, meu Deus, como que Deus não está comigo? Se Deus guardou meu carro o tempo todo que tinha uma pessoa na minha frente na farmácia, eu fiquei o tempo todo lá e quando eu voltei, meu carro estava intacto. E nem estava no estacionamento estava na rua. Qualquer um passava ali, pegava minha bolsa e saía correndo. Eu falei, olha, Deus me guardando o tempo todo e eu questionando o Senhor por algo que está acontecendo na minha vida. É uma verdade. Isso não acontece só com você, não. Mesmo no culto de domingo passado, uma pessoa passou em frente à nossa igreja e disse, tem um carro com as janelas todas abertas aqui, né? E aí fomos olhar e o carro realmente estava com a janela aberta, as portas abertas. E então a pessoa saiu do culto e foi lá, trancou o carro, fechando as suas janelas. Realmente Deus guarda. Agora, por isso eu posso negligenciar? É lógico que não. Lógico que não. Se Deus guarda, deixa o portão aberto. Fazer prova de Deus não é agir dessa maneira. Fazer prova de Deus é saber que Deus está cuidando e Ele é fiel. Então, não preciso fazer teste da fidelidade de Deus, né? Muito pelo contrário. Eu sei que Deus está sobre controle da minha vida e de todas as coisas, e eu preciso ter dependência dele, e à medida que eu dependo dele, eu vou usufruir das coisas que eu estou deixando Deus fazer na minha vida. Agora, o Márcio disse que realmente a gente tem que deixar de pecar e estar mais próximo de Deus. Eu participei de um congresso, e nesse congresso, o pastor fez uma pergunta. O que é que te dá mais prazer? Você vencer o pecado ou nem pecar? Vencer o pecado. Na minha cabeça, Pensa vencer direito, o pecado Márcio. é não pecar. Pensa direito, Márcio. É tipo o negócio do tostines, né? É mais gostoso porque é crocante ou vem demais, né? Não é igual Tostini, não, senhor. Não, porque Não. se Porque, você Márcio, pensa passou por comigo uma agora. tentação na minha cabeça, né, pastor? Eu passei por uma tentação e eu consegui resistir com o auxílio do Espírito Santo. Então, puxa, que bom, Deus me revestiu e eu venci. Porque é um pecado que às vezes é uma coisa que nem te incomoda em nada, não te deixou nenhum desejo. Então, aquilo lá não teve um fortalecimento, né, para você seguir mais maduro dali adiante. Na minha cabeça eu imaginei assim. Ok, então deixa eu só colocar para você o seguinte. Quando você peca, você gera consequências.
Você vai pedir perdão a Deus, mas não está livre das consequências. E uma das consequências terríveis é que se você escandalizar um pequenino, melhor seria você ter amarrado uma pedra no pescoço e ter se lançado no mais profundo abismo. Eu venci o pecado, mas eu tenho a consequência do pecado na minha vida. Eu não fico livre das consequências. Então, o melhor é eu caminhar com Deus, e porque caminho com Deus, eu não estou sujeito ao pecado. Então, não é igual Tostini, não. Muito pelo contrário. Deus é muito bom o tempo todo. E é bom eu estar com Deus. E aí, então, eu tenho a bênção de Deus na nossa vida. É lógico que a gente está pensando na vitória, mas a gente não está pensando nas consequências. Todo pecado tem consequências. Todo. Não, você não se livra das consequências. É igual, por exemplo, um ébrio. Ele está salvo, ele parou de beber, mas não impede de vir uma cirrose. E não impede dele morrer da cirrose. Por que Deus não curou se agora ele já é filho de Deus? O restaurar espiritual é total da parte de Deus. O restaurar fisicamente, não. Principalmente porque somos peregrinos aqui. E esse corpo é corruptível. E ele vai sofrer as suas ações. Por isso que ele vai dizer, ainda que o seu homem exterior se corrompa de dia em dia, o seu homem interior, que é o espiritual, se renova a cada manhã. Então, a grande bênção e o presente de Deus para nós é termos o privilégio de caminhar como Enoque caminhou. O prazer de Enoque era estar com Deus o tempo todo. E porque Deus estava com Enoque e Enoque estava com Deus, ele não precisava estar pensando em outros desejos, em outras coisas. Porque Deus é suficiente na vida de Enoque. Agora, será que Deus é suficiente só na vida de Enoque? Ele pode ser suficiente na minha vida. Eu posso buscar todo o prazer, toda a alegria, só em Deus. Porque Deus criou tudo que está à minha volta para usufruir desta bênção de Deus e poder louvar e glorificar o seu nome. Então, é isso que é muito importante nós termos em mente desta situação. Agora, vamos ver dois outros textos, que estamos caminhando para o final. Lucas 24, 44. Eu não sei se foi esse o texto que eu encaminhei. Foi? Então, o que eu quero agora é Atos 8, verso 32 e 33. Atos 8, verso 32 e 33. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isso está em Isaías 53, verso 7 e 8. Depois eu faço comentário. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. O eunuco etíope está em sua carruagem, lendo o texto de Isaías.
para ele. Voltando a dias atrás, Deus fala com Filipe, que é um evangelista que está na cidade pregando o evangelho a muitas pessoas. E Deus diz para Filipe: eu quero que você saia agora e vá para uma estrada que está deserta. Se Filipe fosse um Salovia na vida, diria para Deus o seguinte: Senhor, não faz sentido isso. Por que eu que estou falando de Cristo, as pessoas que estão aqui na cidade, o Senhor agora me tira da cidade e manda para ir para uma estrada deserta? E se eu for lá atacado por salteadores? Quem é que vai me proteger, já que o Senhor está mandando eu ir lá sozinho? Sabe o que teria acontecido? O eunuco ia ficar sem explicação da palavra de Deus. Mas ele sai imediatamente, vai lá, escuta durante o trecho que o cara está passando na frente dele, que está lendo o profeta Isaías. E ele faz a única pergunta que é capaz de parar uma carruagem. Entende o que está lendo? Qualquer outra palavra que ele dissesse não faria sentido e o cara iria embora. Não estou entendendo. Posso te explicar. Sobe na carruagem, explica, e a palavra por si só leva ao etíope a salvação. O que é mais importante é que através do etíope que a palavra de Deus chega até nós. Deus faria a palavra dele chegar se não fosse através do etíope? Faria. Mas Deus tinha no etíope e tinha em Filipe a estratégia para alcançar o mundo. A minha pergunta é: será que nós estamos prontos a respondermos ao nosso Deus com a nossa vida de imediato? O que eu quero que você pense é quanto esforço você faz todos os dias. Quanto esforço você faz todos os dias que não te geram o benefício de ver uma pessoa salva. E quando você leva uma pessoa a Cristo e ela recebe a Jesus, o céu festeja. Você já se imaginou fazendo o céu celebrar? É a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu sei que o céu já é uma festa, mas eu gosto de fazer ele festejar mais ainda. Mais ainda. Eu estou ouvindo agora nos jornais, né, a quantidade de recurso financeiro que está sendo liberado para cada escola de samba. Para a maior festa brasileira. O que eu quero que você entenda é que nós precisamos entender que aquela alegria não vai durar 2022 inteiro, não. Chega na quarta-feira de cinzas, já acabou tudo do carnaval. E as pessoas voltam aos seus dramas e voltam aos seus problemas.
aquela roupa que eles usaram com tanta maestria, desfilando, acabou todo encanto. Mas quando nós levamos uma pessoa a Cristo, o encanto dura ad eterno. Aquela pessoa leva os seus familiares a ter a Cristo. Eu conheci, quando era pastor na Nova Jerusalém, o meu vice-moderador, o vice-presidente da igreja. E nós travamos relacionamento muito estreito e somos amigos até hoje. E um dia ele estava me explicando que ele falou de Cristo a um argentino. E que depois que ele falou de Cristo a um argentino, e ele aceitou Jesus Cristo, aquele argentino largou o seu emprego aqui no Brasil, voltou para a Argentina, foi estudar, se formou no seminário e se tornou pastor. E ele agora estava pastoreando a maior igreja batista na Argentina. Você já imaginou quantos dividendos em cada salvação da mensagem pregada por esse pastor, que faz parte do ministério do Antônio Carlos? Quantos filhos na fé o Antônio Carlos está tendo porque esse pastor está anunciando a palavra de Deus? Então eu gostaria, meu irmão, que você entendesse que a bênção do Senhor na sua vida quer lhe alcançar e quer fazer todo o efeito possível para que você experimente essa bênção do Senhor. Veja ainda, que é o último texto, Romanos 3, versículo 15 a 17. Romanos 3, verso de 15 a 17. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz. Agora, Isaías 59, versos 7 e 8. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento às suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Esta é a visão da população em qualquer parte do mundo, a qual fez Jesus chorar, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ah, se conhecesse o dia da visitação. O que eu quero te dizer, meu irmão, ao finalizar a profecia, o livro das profecias de Isaías, que nós possamos enxergar que o Senhor vem falando. O Senhor vem falando e continua falando conosco. Qual serão os passos que daremos em direção ao Senhor? Eu espero verdadeiramente que você assuma esse compromisso com Deus. Quando você pega a palavra de Deus falando a um povo que teria toda a bênção de não passar por um período interbíblico de 400 anos sem Deus continuar falando com o povo, para que isso não venha acontecer conosco por causa da nossa dura serviço. Que verdadeiramente nós nos coloquemos diante do Senhor dizendo: Senhor, eu quero, como o salmista disse, um dia nos teus atos, do que 1000 no lugar mais prazeroso do mundo.
Eu quero um dia nos teus atos. Eu quero um dia na tua presença. E se você me permitir isso, meu Pai, eu serei a pessoa mais feliz. Que nós nos coloquemos diante do Senhor. E eu espero que você assuma um compromisso. Vai que você apenas ouviu essa lição. Eu quero te dizer que se você entrar no YouTube, você verá as 13 lições. Está lá tudo gravado. E você poderá fazer um estudo profundo sobre Isaías, suas profecias e o que ele está colocando para nós, que é a vontade de Deus. E se assim nos colocarmos diante dele, teremos a sua bênção, teremos o caminhar com Deus que ele tanto espera, e iremos usufruir de tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tua bênção, muito obrigado por tua direção, obrigado porque o Senhor tem nos dado a visão da tua palavra através do teu servo Isaías, e essa palavra que chega até aos nossos corações, que possam encontrar direcionamento para as nossas vidas e que possamos ser moldados pelo teu Espírito para glorificarmos e exaltarmos o teu santo nome. Por tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.